Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, como já devem ter visto aí, hoje eu vou-vos mostrar aqui como é que vocês podem usar um Shelly para controlar um contactor, ok? Obviamente que vocês já sabem que eu não deixo, ou tento não deixar nenhum detalhe para trás e por isso, antes de vos mostrar efetivamente a instalação de um Shelly, na realidade até vou dar um exemplo com 3 Shellys, incluindo o Shelly AM, vamos finalmente saber para que é que serve o O no Shelly AM. É uma pergunta que eu recebo praticamente todas as semanas. Recebo mensagens ou comentários a perguntar para que é que serve o O no Shelly AM. Portanto, vamos finalmente ficar a saber isso. E, portanto, antes de eu explicar como é que são feitas as ligações, eu vou, obviamente, explicar-vos o que é um contactor e para que é que ele serve, ok? Um contactor é este equipamento que eu tenho aqui atrás, ok? Vocês já devem ter reparado que tenho aqui no quadro mais alguns equipamentos. Já em vídeos anteriores eles já cá estavam, que eu, obviamente, tenho estado aqui a fazer alguns testes com eles e, portanto, o contactor é este equipamento que não é mais do que, vamos falar em termos genéricos, um interruptor para disjuntores, ok? Se calhar aí desse lado podem estar alguns de vocês que são profissionais da área, sabem usar aqui os termos técnicos exatos, mas vocês sabem que eu tento falar de uma forma bastante simples e bastante clara para que todos percebam. E, portanto, um contactor, em termos latos, não é mais do que um interruptor associado a um disjuntor, ok? Portanto, como é que funciona? O disjuntor magnetotérmico recebe a ligação do quadro, de onde quer que venha a fase e o neutro, pode ser só fase, ok? Neste caso é um disjuntor e um contactor com duas entradas e duas saídas, portanto pode ser cá ligado fase e neutro, e portanto recebe a energia indicada no disjuntor, ok? Eu estou a referir isto porque quase certeza que alguém aí desse lado poderia estar a pensar, mas a ligação não é em cima, é por baixo, ou vice-versa. Depende do disjuntor, ok? Isto porque cá dentro os disjuntores magnetotérmicos têm na prática dois sistemas de proteção. Uma proteção contra picos de corrente instantâneos, que é a proteção magnética ou eletromagnética, e a proteção contra sobrecargas, que é a proteção térmica. Portanto, a proteção eletromagnética num pico faz com que o disjuntor dispare de imediato, ok? Usando aqui um termo que toda a gente conhece, portanto o disjuntor está armado, está ligado e vai disparar, vai desligar, e depois tem a componente térmica que protege contra sobrecargas com base no sobreaquecimento do disjuntor, ok? Cá dentro há duas tiras de metal que, à medida que vão aquecendo, como são ligas de metal diferentes, fazem com que o metal dobre e, quando atinge uma certa temperatura, vai fazer com que o disjuntor, lá está, mais uma vez, desligue e assim protege o circuito, ok? E daí que seja importante ver onde é que se liga a entrada e a saída da corrente, porque, obviamente, quando vocês desligam um disjuntor, na saída não fica nada alimentado, mas na entrada, obviamente, que ainda fica cá a corrente, ok? E então, por isso é que é importante ligar a fase de entrada no sítio certo, que é para ligar do lado oposto ao mecanismo de proteção, ok? Porque dessa forma, ao fazermos o corte, estamos a cortar, digamos, o lado certo do disjuntor. Pensem nisto como o disjuntor não tem um corte a meio, ok? O disjuntor ou corta mais em cima ou corta mais em baixo. Esse corte está mesmo aqui indicado e, portanto, têm que ter atenção a isso. Há disjuntores onde a alimentação é feita por baixo e a saída por cima, outros é o contrário. Neste caso, a alimentação é feita por cima e a saída é feita por baixo. Em relação aos contactores, tipicamente não temos esse problema, porque os contactores cortam a meio, não têm nenhum sistema de proteção, ok? Isto é muito importante. Um contactor não substitui um disjuntor, ok? Por isso é que os contactores estão sempre associados a um disjuntor, porque estes sim são quem oferece a proteção. O contactor é apenas um interruptor que ora deixa passar a corrente, ora não deixa. E, portanto, no caso dos contactores, acaba por ser um pouco indiferente por onde é que eles são alimentados, se pela parte de cima ou se pela parte de baixo. No entanto, eu aqui, para manter a coerência, tendo em conta que este disjuntor é alimentado pela parte de cima, eu liguei aqui a saída e alimentei também o contactor pela parte de cima. Ok, então vocês já estão a perceber. Está bem, Gabriel, mas estamos a olhar aí para isso, esses são muito iguais, esse nem tem botão. Tu dizes que um contactor é um interruptor, mas o botão está no outro. Afinal, o que é que está aí a passar? Ora bem, vocês, este tipo de soluções
muitas vezes vêm associados, por exemplo, a instalações em piscinas para controlar a bomba, vêm também associado a instalações de iluminação exterior, ok? Muitas vezes, e dando aqui o exemplo de iluminação exterior, no jardim, numa entrada de uma casa, muitas vezes essa iluminação é controlada por intermédio de um temporizador, por intermédio de um relógio. E muitas vezes esses relógios estão colocados num quadro elétrico à parte, ok? Muitas vezes já no exterior da casa, e onde, através desse relógio, o proprietário da casa pode definir a que horas é que quer que as luzes liguem, a que horas é que quer que as luzes desliguem, e tipicamente tem também um botão para ligar e desligar as luzes manualmente, caso por alguma razão queira ligar as luzes fora das horas definidas. Ora bem, esse relógio, esse mecanismo de controlo está ligado a um contactor, ok? Porque o contactor vai receber o input, portanto vai receber uma instrução do relógio para deixar passar corrente, ok? Portanto, mais uma vez, a corrente entra no disjuntor, sai, ok? E em vez de sair logo do disjuntor para, por exemplo, uma lâmpada ou para um conjunto de lâmpadas, o que quer que seja, da saída do disjuntor vamos ligar no contactor e depois na saída do contactor é que ligamos aquilo que queremos controlar. Eu vou usar aqui uma lâmpada hoje para termos aqui um exemplo visual e vocês conseguirem ver que efetivamente isto está tudo a funcionar, ok? Mas obviamente aqui na saída do contactor tipicamente temos outro tipo de soluções, muitas das vezes soluções que consomem uma energia superior, ou motores de piscina ou outro tipo de coisas, que são soluções que têm um quadro à parte ou que não têm uma ligação que requeira um interruptor de parede normal, ou soluções como a que eu acabei de referir das luzes, que têm um temporizador associado e, portanto, nem sempre é necessário andar a ligar e desligar manualmente, ok? Mas aqui na saída vamos ligar basicamente o que queremos controlar, ok? E como isto funciona então é o contactor desta forma está a receber a energia do disjuntor, mas não a está a deixar passar para a saída. Porquê? Porque o contactor tem cá dentro um sistema que vai ser alimentado por algo, ok? Que quando está alimentado vai então deixar passar corrente para a saída e vai então ligar, vai alimentar o que queremos controlar, e quando o input deste contactor está desligado, não há passagem de corrente, vai desativar, portanto vai fazer com que o interruptor cá dentro abra e não deixe passar corrente. Estes inputs aqui são feitos, lá está, pelos relógios mecânicos, por exemplo, pelos temporizadores, ou no nosso caso aqui para o nosso vídeo, por intermédio de um Shelly. Eu vou dar aqui um exemplo com 3 Shellys diferentes para vocês verem que isto funciona com qualquer Shelly, ok? Temos aqui um Shelly Mini, aqui estes fios, se repararem, já estão mais ou menos dobrados, porque foi um dos Shellys com os quais eu estive a fazer aqui alguns testes, ainda mantive aqui os fios ligados, e portanto, basicamente o que acontece quando vocês têm um relógio a controlar, por exemplo, as vossas lâmpadas no exterior, é o relógio está a receber alimentação, ok? E quando chega à hora das lâmpadas ligarem, o relógio vai deixar passar corrente para o contactor, ok? O contactor tem aqui 2 polos, aqui, estes 2 polos, onde eu já acabo de ligar os Shellys, ok? E estes polos, quando são alimentados com neutro e fase, ok? O fio neutro, obviamente, vai ficar sempre alimentado e a fase depois vai depender do equipamento que seja cá ligado. No caso do relógio, ele vai estar ligado então ao contactor aqui nestes 2 polos e quando chega a hora das luzes ligarem, o relógio vai deixar passar corrente, não para as luzes, ok? Mas para o contactor. E depois o contactor, ao ser alimentado nestes polos, ok, na parte de controlo, vai deixar passar corrente para as lâmpadas. Nós aqui o que vamos fazer é, ao invés de usarmos um relógio mecânico, vamos usar um Shelly, porque este contactor vai receber aqui neutro e a fase com a tensão 220 volts normal. O que nós temos que fazer muito simplesmente é ligar o Shelly diretamente aqui ao contactor e quando ligamos o Shelly vamos ativar o contactor e ele vai deixar passar corrente para ali, ok? Agora, vocês podem estar a pensar, Gabriel, então mas não era mais fácil ligarmos o Shelly depois do disjuntor diretamente ao equipamento? Não, porque, ou melhor, não, depende, ok? Para o caso que eu vou fazer aqui, dava. Obviamente vocês podem ligar um Shelly diretamente a uma lâmpada, mas atenção, não se esqueçam que isto aqui é apenas uma indicação visual para vocês verem isto tudo em funcionamento.
Este tipo de soluções, tipicamente estamos a falar de ligações que são feitas a grandes consumos de energia, ok? E muitas vezes ligar um Shelly pode não ser viável, porque podemos estar a falar de bombas de grande potência, de iluminação com grandes cargas e não é possível ligar o Shelly diretamente porque o Shelly não iria aguentar, ok? Além disso, ao usarem esta solução, vocês ficam na mesma com o controlo de tudo o que vocês quiserem e não estão a sobrecarregar, entre aspas, o Shelly e a corrente não está a passar toda por ele, porque ele, a única coisa que vai fazer é estar a alimentar o contactor. Toda a corrente para a saída, ok, para aquilo que estão a controlar, vai sair do contactor. Portanto, o disjuntor e o contactor são quem suporta toda a carga, ok? Um exemplo muito prático que eu vos posso dar é, tipicamente, nas vossas casas, vocês têm um disjuntor dedicado para a placa e para o forno, ok? Ou até um para a placa e um para o forno. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um único disjuntor que vai controlar tanto a placa como o forno. Alguns em cima, eu até falei do Shelly Pro EM50 que uso neste momento para medir o consumo da minha placa e do forno e falo também dessa situação. Mas a placa e o forno são equipamentos que consomem uma grande quantidade de energia, têm uma grande potência. Portanto, eu não posso simplesmente na saída do disjuntor ligar um Shelly para, por exemplo, controlar o consumo ou para fazer o on e o off à placa e ao forno, para lhes cortar a corrente, ok? Porque o Shelly simplesmente não iria aguentar. Agora, o que vocês podem fazer para, por exemplo, o seguinte cenário: querem estar descansados e querem saber que em qualquer lado onde estejam conseguem desligar a vossa placa e o forno. Às vezes ficam na dúvida, será que desliguei a placa e o forno, será que não desliguei? Com a medição de energia, como eu falei no outro vídeo, vocês conseguem saber se ela está ligada, porque conseguem ver o consumo de energia, mas à distância diretamente não conseguem desligar, ok? Esta solução usando um contactor pode ser uma ideia para vocês conseguirem controlar a vossa placa à distância. Porquê? Basta associarem um contactor ao disjuntor que controla a vossa placa, ok? Portanto, toda a carga vai passar pelo disjuntor e pelo contactor e depois associam um Shelly ligado ao contactor e ligando e desligando o contactor fazem com que a placa seja ligada ou desligada. Dessa forma, estão sempre seguros, conseguem controlar o consumo e se por acaso saem de casa e se esqueceram da placa ou do forno ligados, com esta solução conseguem sempre evitar que isso aconteça, porque depois em qualquer lado vão conseguir desligar, ok? Portanto, é basicamente isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo e é para isso que serve então aqui o O do Shelly AM, ok? Vocês terem um Shelly AM associado a um contactor é uma grande solução, porque este Shelly AM faz a medição de consumo por intermédio de pinças amperimétricas, alguns em cima, onde estar a passar dois vídeos onde eu falei dele, ok? Um onde eu coloco um Shelly AM a medir todo o consumo da minha casa e outro onde coloquei um Shelly AM, que no caso é especificamente este, num quadro parcial para controlar o consumo das minhas máquinas de secar e de lavar, ok? Eu fui lá roubar este Shelly AM momentaneamente para vos mostrar aqui as ligações, ok? Por isso é que ele está aqui encaixado neste suporte 3D, mas eu vou ligá-lo aqui e vocês vão ver que ele vai conseguir controlar o contactor. Por isso, se vocês instalarem um Shelly AM ou um Shelly AM Pro 50 num quadro elétrico para fazer a medição de alguma coisa, caso tenham um contactor lá que queiram controlar ou caso este vídeo até vos esteja a dar alguma ideia para colocarem um contactor, podem usar um Shelly AM para fazer o controlo do contactor, ok? Aqui da saída do O do Shelly AM vamos ligar ao contactor e ao ativarmos o Shelly AM ele vai ativar o contactor que vai deixar então passar a corrente para aquilo que o contactor esteja a controlar, ok? A nível de ligações é muito fácil. O contactor, tal como já viram, recebe a fase do disjuntor, ok? Neste caso, como eu referi, tanto o disjuntor como o contactor são duplos, portanto recebem fase de um lado, neutro do outro. Poderíamos estar a falar de disjuntores simples, que recebem só fase, ok? E fazem o corte só da fase. E o mesmo acontece com os contactores. Portanto, podemos ter contactores de dois polos, só de um polo, etc. Neste caso, e para facilitar aqui as ligações, eu arranjei este disjuntor e este contactor já com dois polos para conseguir ligar cá o neutro e assim desta forma é mais fácil. Portanto, as ligações são bastante simples. Entra a fase no disjuntor, sai a fase e da saída do disjuntor vamos ligar na entrada do contactor. Mais uma vez, tipicamente um contactor consegue receber fase
tanto num lado como no outro, mas confirmem sempre no esquema se é esse o caso. Neste caso, aqui da saída do disjuntor, eu liguei aqui em cima, ok? E aqui temos a saída para aquilo que queremos controlar. Para agora nós atuarmos sobre o contactor, eu preciso de ligar nestes dois polos, temos aqui um polo A1 e o polo A2, num deles, não interessa qual, eu vou ligar um fio neutro, ok? E no outro eu vou ligar a fase. Agora, essa fase tem que vir de algum sítio que eu consiga controlar, ok? Neste caso vai ser o meu Shelly, ok? E eu consigo então, através da aplicação, quando eu ligo este Shelly, ele vai alimentar o polo de O e este polo de O, como vai estar ligado ao contactor, vai fechar aqui o circuito dentro e a parte eletromagnética do contactor vai ativar e vai então fazer com que tudo funcione, com que tudo ligue ou desligue, ok? Neste caso até é ao contrário, se eu ligar aqui a alimentação geral deste quadro, se eu ligar agora ao disjuntor, podem ver que a lâmpada liga, ok? Portanto, o contactor, por defeito, deixa passar corrente. Quando eu agora ligar o Shelly ali ao contactor, quando eu ativar o Shelly, ele vai fazer com que o contactor desligue e vamos ver que esta lâmpada vai apagar. Portanto, obviamente, vocês têm que alimentar o Shelly no L e no N. Estamos possivelmente a falar de uma instalação num quadro elétrico, portanto, de certeza que tem lá um sítio onde ir buscar o fio neutro. Neste caso, como eu aqui não tenho um sítio específico com um barramento de fios neutros, vou buscar o neutro aqui ao disjuntor e têm que alimentar o Shelly também com uma fase vinda de um disjuntor, possivelmente se calhar até já têm o Shelly lá ligado, mas podem alimentar o Shelly a partir de um disjuntor que tenham no quadro. Uma vez que o contactor vai estar associado a um disjuntor, podem perfeitamente alimentar o Shelly nesse disjuntor. O consumo do Shelly é bastante baixo, portanto não irá fazer qualquer tipo de diferença na saída do disjuntor. Por isso, aqui do polo da fase eu vou alimentar o Shelly no L, ok? Eu estou a mostrar este, mas depois vou mostrar com um Shelly Plus 1 e com um Mini 1PM, ok? E vocês vão ver que é semelhante, é igual em todos. Alimentamos então os Shellys em L, ok? Vamos buscar o fio neutro, o Shelly fica alimentado, fica com corrente. Depois temos que ligar um fio neutro num dos polos aqui debaixo do contactor, ok? Num dos polos de controlo do contactor ligamos um fio neutro. Mais uma vez, eu vou buscar o fio neutro aqui a este disjuntor porque é a forma mais fácil. E depois, no outro polo do disjuntor, vamos ligar o O do Shelly. Porque quando nós ligamos o Shelly, ele vai deixar passar corrente para o O, que vai então deixar passar corrente ao contactor e vai então desligar tudo o que seja preciso desligar, ok? Portanto, eu vou fazer agora aqui as ligações e já vos mostro tudo em funcionamento. Ora bem, já temos as ligações feitas, como podem ver, a lâmpada está ligada, já está tudo aqui ligado, mas mostrando aqui as ligações, aqui com cuidado, já tenho tudo alimentado, tal como eu referi, fui buscar aqui a este disjuntor a alimentação do Shelly, ok? Tal como eu referi, como temos o contactor a controlar este disjuntor, ou melhor, a controlar o que este disjuntor protege, porque o contactor não mexe no disjuntor, eu liguei aqui o Shelly na fase e no neutro neste disjuntor, mas e se falarmos de uma ligação monofásica, vocês podem alimentar o Shelly noutro disjuntor, sem problema. Se até tiverem, por exemplo, um disjuntor exclusivo para este Shelly, ou tiverem mais do que um Shelly e alimentarem os Shellys através de um disjuntor específico, não há qualquer problema, ok? Mais uma vez, tratando-se de uma ligação monofásica, não há problema. Aqui foi mesmo só para facilitar. Portanto, estes dois fios de neutro e fase que saem daqui são para alimentar o Shelly apenas, ok? Depois, este fio neutro que sai daqui é para ligar num dos polos de controlo do contactor. Mais uma vez, tipicamente não interessa se ligo o neutro aqui e a fase aqui ou vice-versa, mas vejam sempre no manual ou no esquema de ligação do contactor se é o caso, ok? E depois cá em cima vamos então ligar a fase, é para quando esta fase é ativada, o contactor já está a receber sempre neutro, vai ativar aqui o contactor e vai fazer com que o que está ligado aqui na saída desligue, ok? Portanto, aqui a fase vem do Shelly,
porque é uma fase que eu consigo controlar. Eu consigo ligar e desligar este polo de O do Shelly, deste ou dos outros que já vão ver de seguida, e desta forma, ao ativar o polo do Shelly, portanto ao ligar o Shelly, vou ativar o contactor e a luz vai apagar. Portanto, já devem estar a ver o ecrã do meu telefone. Eu tenho aqui máquina de secar e máquina de lavar, porque tenho este Shelly AM a medir o consumo desses dois equipamentos. Claro que eu aqui não tenho as pinças ligadas porque deixei as pinças instaladas. Acho que para o efeito as pinças aqui não faziam falta, ok? E portanto, ou um ou o outro eu consigo usar para ativar o Shelly. Não interessa qual. Eu ao ligar um, o outro vai ligar e ao desligar vice-versa. Portanto, não há problema. Eu vou então ligar e como viram, eu ativei o polo de O deste Shelly, que por sua vez alimentou aqui o mecanismo do contactor e ao ser alimentado cortou a corrente para a lâmpada, ok? Lembrando que este disjuntor continua ligado, ele continua com fase aqui em cima, continua a deixar passar a fase por aqui, entra no contactor e simplesmente agora o contactor a meio está desligado. Alguns contactores, a maioria deles, até tem aqui uma pequena indicação visual para vocês saberem se ele está ligado ou se está desligado. E agora eu posso simplesmente desligar aqui o Shelly, a parte de controle do contactor deixa de estar alimentada e vai deixar passar a corrente novamente, portanto eu vou carregar e, como podem ver, a lâmpada liga. E é desta forma que vocês conseguem então ter um Shelly a controlar um contactor. Agora muito rapidamente eu vou só ligar um Shelly Plus 1 e um Shelly Mini para vocês verem que isto funciona com praticamente todos os Shellys. Ok? Estou novamente a ver o ecrã do meu telefone. Tal como veem, tenho aqui já um Shelly Plus 1 ligado. As ligações são exatamente as mesmas. Vou-vos mostrar que está a funcionar. Portanto, ativei o Shelly, que por sua vez ativou o contactor e a luz desligou. Se eu desligar o Shelly, a corrente é passada novamente e a luz liga. Vou-vos mostrar rapidamente apenas com o Mini para vocês verem que de facto isto funciona com virtualmente qualquer Shelly. Assim de repente acho que não me está a escapar nada, mas talvez isto só não funcione mesmo com o Shelly i4, porque é o Shelly que não tem relé, portanto não tem um interruptor lá dentro para fazer o on e o off. Todos os outros Shellys que tenham a saída, que tenham o output, conseguem fazer este controle sem qualquer problema. Ora bem, finalmente com o Shelly Plus 1PM Mini, desta vez eu nem vou partilhar o ecrã do telefone, acho que nem vale a pena. Mais uma vez, as mesmas ligações. E portanto vou ativar o Shelly, como podem ver, ativo o Shelly, ativa o contactor, desliga a saída, portanto desliga o que queremos controlar, vou desligar o Shelly e como podem ver a lâmpada ligou, portanto estaria então neste momento tudo ligado e a funcionar. Portanto desta forma conseguem por intermédio de um Shelly fazer o controle de um contactor e finalmente fica respondido em vídeo para que é que serve o O num Shelly AM ou num Shelly Pro AM50. Desta forma ficam com todas estas informações, conseguem ter a vossa Smart Home aí sempre mais smart.